Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Como Maria. E essa é a melhor parte para nós e também pode ser a melhor parte do seu dia. Então a gente convida você aqui agora para sentar na mesa, compartilhar do que Deus tem feito na sua e também nas nossas vidas, para que nós possamos ali seguir junto nessa caminhada. E para quem não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro. Junto a mim tá a minha esposa, Miss Lena. Se apresenta, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Mislena Ribeiro aqui. Nós vamos fazer hoje, trazer até vocês uma palavra que Deus tem trazido ao nosso coração. E qual que é o intuito desse momento? Separar um tempo para estar realmente aos pés de Jesus, né? Que estar aos pés de Jesus significa você aprender, você ser. Tem momentos que você vai chegar aos pés de Jesus triste, desesperado, angustiado, às vezes só para agradecer. Então, não sei qual é o seu momento hoje, como você vai chegar aos pés de Jesus e sentar a essa mesa conosco para aprender no dia de hoje, mas pode ter certeza que Jesus ele está aqui e ele vai poder transformar a sua vida. Isso com certeza. E o que a gente fala aqui, eu gosto sempre de frisar que é o que Deus tem feito nas nossas vidas e cada dia mais a gente sente a presença, sente Ele conduzindo tudo. E hoje, um dos nossos objetivos nesse episódio é passar o quanto o amor dele tem sido por nossas vidas e através das nossas vidas ser testemunho para você também se aproximar do caminho, se você está distante, ou fortificar a sua fé se você já está no caminho. Isso é um pouquinho do nosso objetivo aqui hoje e não pregar ao seu coração, mas testemunhar. Realmente o poder de Deus nas nossas vidas e também o que ele pode fazer e se você é alguém que já está no caminho, já faz pela sua vida. Mi, qual que é a palavra que a gente vai passar hoje pro pessoal? Hoje eu queria trazer assim para eles, nós queríamos trazer para eles, mais do que tudo, o poder da decisão. Muitas vezes, em tudo na nossa vida, a gente sempre é colocado diante de decisões. A gente tem que decidir, muitas vezes, entre A ou B, se eu vou colocar, tá frio ou tá calor, eu vou colocar uma blusa ou não vou colocar, eu vou. Todo dia você tem decisões que são super importantes para a sua vida, que vai mudar o curso da sua vida, e decisões corriqueiras do dia a dia, mas a gente sempre está decidindo. E muitas vezes não decidir já é uma decisão. Então, muitas vezes, você não decidir sobre algo, não quero, não consigo, não sei decidir sobre isso, prefiro não decidir e deixar a coisa correr. Já é uma decisão. Então, hoje eu quero trazer assim, a gente vai trazer para eles a mensagem que eu separei aqui. É muito sobre isso. Com certeza. E quando a gente fala sobre decisão, a decisão ela tem que ser tomada diária, né? Nas nossas vidas mesmo, a gente presenciou isso recentemente, né? Aonde uma pessoa, ela tinha o poder de decisão de sair daquele lugar. Ela sofreu uma libertação ali, né? Primeiro, ela sofreu um ataque do mundo espiritual, de demônios, possessados ali. A gente conseguiu intervir ali por meio do sangue e da misericórdia de Jesus. Mas na hora dela aceitar, ela fez a oração entregando a vida para Jesus, mas na hora que nós falamos ali, Deus conduziu para a gente falar do ponto de contato, de retirar tudo que gera conexão com o inimigo. E eu não sei se você sabe disso, mas é importante ressaltar, e a gente crê muito nisso, que o inimigo ele utiliza de portas para acessar as nossas vidas. E muitas das vezes essas portas podem ser físicas também. E aí eu não vou entrar tão a fundo, mas eu vejo, eu posso falar da minha experiência, por exemplo, tinham coisas na minha casa que eu sabia que não adivinha de Deus, que as pessoas que me deram como presente aquilo eram pessoas que mexiam com essa linha de potestades, com demônios, e enquanto tinha aquelas coisas na minha casa, nós não tínhamos paz. Era uma casa de briga, de contenda, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando no mundo espiritual, mesmo pelejando ali, o inimigo ele tinha um acesso à nossa casa. Então, nós ungimos a casa várias vezes, expulsando o inimigo, mas como tinha uma coisa que foi consagrada ao inimigo ali, ele continuava por meio daquela brecha entrando e saindo. Então a gente ungia, ele saía, dava espaço, ele entrava e tentava tribular a nossa vida de novo. Então isso, quando a gente falou disso, falou do que nós vivemos para essa pessoa, ela identificou vários pontos ali na vida dela, várias coisas que realmente eram laços
eram coisas que prendiam ela de forma física ao mundo espiritual, coisas que foram consagradas a demônios ali. Então, isso, quando nós falamos da vida dela, a escolha é totalmente dela, né? Porque o nosso Deus, o Deus que nós cremos, ele é o Deus do impossível. Uhum. E naquele momento que a gente viveu, o que eu vejo é que o que é possível é nossa obrigação, e o que é impossível, isso sim a gente coloca na responsabilidade de Jesus ali. Não, total. E hoje a mensagem que eu trouxe aqui é uma história até que bem conhecida na Bíblia, que reflete muito isso. Não significa dizer que nós temos que estar prontos para tomar uma decisão. Muitas vezes a gente vai estar diante de uma situação, como foi o caso desse rapaz, ele não estava pronto para aquela decisão. Só que quando você não se sente pronto para uma decisão, Você já tá o que escolhendo. que você já está escolhendo um lado, só que você tem uma outra opção. Existe uma opção de não é só não decidir. Você precisa tomar uma atitude referente àquilo. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar. Então a gente vai entrar aqui no livro de Marcos 9:17. Eu vou ler o contexto completo e aí eu trago exatamente o ponto que a gente quer trazer para vocês essa reflexão, que diz assim: em um da multidão, respondendo, disse: Mestre, para resumir, Jesus ele estava ausente, ele tinha ido para o monte, que foi quando ele se transfigurou, e aí ele retornou. Ele levou alguns dos discípulos com ele e os outros ficaram na cidade. E aí, quando ele chegou, ele se deparou com uma situação. Um homem abordou ele e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanhe, despedaça-o e a ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E ele respondeu-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofreis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas, se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu crês, se Tudo é tu, possível aquele que crê, se né? tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Verdade. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda, guarda esse ponto, a minha incredulidade. E Em Jesus, alguns termos, só te dando um adendo ali, aham, alguns termos me ajuda na minha falta de na fé. minha falta, que incredulidade é falta de fé, Sim. né? Em Mas tem. algumas outras versões da Bíblia, ela tá escrito, me ajuda nessa falta de fé, porque realmente, né? Uhum. Naquele momento era uma situação. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E eis que entrou na casa com seus discípulos. E aí, essa outra parte a gente vai falar porque que os discípulos não conseguiram expulsar. E entrando na casa com seus discípulos, lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse: Essas castas não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Oração e jejum. Então, aqui o que, que a gente vê nesse. O pai, o foco principal é que a gente vai trazer para o pai desse menino. Ele estava diante de uma situação que, visivelmente, ele passava isso com esse menino desde a infância dele. Ele levou a Jesus com uma ação de fé. Só que mesmo diante daquilo, Jesus ele falou: se tu crês, eu posso fazer. Eu posso fazer. Jesus ele fala: eu posso. Mas você crê? Então, por que que Jesus ele fez aquela pergunta? Porque com certeza Jesus ele sonda o mais íntimo do coração e alguma dúvida lá no fundo, aquele pai ele tinha já tipo não sei se vai mais dar certo, já não aguento mais, já os discípulos não puderam, será que Jesus vai poder também? É,
é meu karma, é minha sina, eu vou ter que E viver a com isso. dúvida, e a dúvida que o inimigo planta no nosso coração, e ela gera fruto muito fácil, né? É uma erva daninha, não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar no campo, mas tem alguns tipos de erva daninha que nasce numa facilidade tremenda. E isso também é possível no mundo espiritual. E a gente vê, tem coisas que inunda e sufoca a nossa fé numa facilidade tão grande que se nós não tivermos ali força e determinação para sair daquele ambiente e falar, não, eu creio, e firmar sobre a rocha que você crê Uhum. num Deus vivo, pelo nome de Jesus Cristo, cara, você não consegue alcançar. Até porque a gente vê que Jesus, antes dele trabalhar no milagre, ele trabalha em nós, né? Ele Sem sabia dúvida. que para ter o milagre, ele precisava que aquele pai ele tivesse uma fé 100% pura, sem dúvida, né? E assim, né, você olhando pelo um cenário neutro, por mais que faltou fé para aquele pai, num ambiente onde todos os discípulos que caminhavam com Jesus não conseguiram, o inimigo veio e plantou uma dúvida na mente dele que para ele e para qualquer pessoa que estivesse ali e não tivesse a profundidade da fé, né? Não estou falando dos heróis da fé, que são outros casos, mas aquela pessoa que não tem tanto conhecimento da palavra também falaria: e agora? Será que é possível? Mas Jesus Cristo, ele com a imensa benevolência dele ali, e misericórdia, ele falou: tudo é possível aquele que crê. E Uhum. se você crê, é possível você receber. E isso eu tenho levado para minha vida. É interessante você falar dessa palavra, porque eu conheço ela, e assim, de toda essa palavra, se você puder guardar alguma coisa, que foi o que eu fiz na minha vida, eu guardei. Me ajude na minha falta de fé. Esse é o ponto. Tudo que eu vou fazer, e por algum momento a minha mente, a minha carne, tenta de certa forma tirar a certeza e a convicção da bênção que já foi derramada sobre a minha vida, eu falo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque até às vezes, né, Dinho? Às vezes a circunstância vai te levar a não crer. Mas você, como você vai fazer? Eu já cheguei também várias vezes a Deus e falei: Deus, me ajuda na minha falta de fé, porque eu não tô conseguindo crer. Eu não consigo ter esperança nisso. Me ajuda. E esse ato, esse ato do pai chegar e falar: Deus, me ajuda. Jesus, me ajuda, porque eu quero crer, mas as circunstâncias, tudo me mostra que não. Me ajuda, porque eu já não acredito mais. E quantas pessoas pode estar vivendo esse momento em que chega, já não tem mais fé, já não acredita mais, já não tem mais força para crer. É como se esse pai ele já não tivesse. Imagina você com um filho, o tempo todo se lançando no fogo, se lança aqui e passando por essas situações dias a dias, você se torna cansado e aquilo você tipo não tenho mais nem força para acreditar que isso pode mudar. Infelizmente, depende de quanto tempo, no caso dele, muito tempo, né? Quanto mais tempo a gente passa na prova, pior vai ficando para nós mesmos. Porque a sua fé ela vai se esvaindo. Você vai tentando de artimanhas, tentando de caminhos. E muitas das pessoas às vezes erram nesse ponto também, onde elas buscam caminhos que afastam ela da palavra de Deus, buscam em outras entidades que não podem dar um verdadeiro livramento para essa criança ou para a própria vida dela. E quanto mais tempo você passa nisso, a sua fé vai se esmaecendo ali, né? E a carne pensa que não existe espaço vazio no na nossa vida. É corpo, alma e espírito. Uhum. Então, se o seu espírito está frágil, ou o corpo ou a alma vai sobressair nesse espaço. Não pense que vai ficar vazio para que ele volte a crescer. Então, vai meio que suprimindo. E o peso da carne, o peso do pecado. Ou então, se você entra muito na alma, né? E aí o seu sentimento começa a falar, depressão, sentimentos que vão te corroendo internamente, assumem esse espaço que na verdade era do espírito. E por isso que eu sempre ressalto a importância de eu, da nossa casa, da nossa família, estar firmado na palavra. Mas não é não firmado na palavra no culto de domingo, mas é firmado na palavra dia após dia. Oração, jejum, porque isso vai te dar forças para sustentar a prova. É, porque até mesmo o interessante é a gente trazer o significado real da fé, né? O que que é fé? Para a pessoa ela entender se está faltando ou não fé, ela precisa entender o que que é a fé. A fé ela é a certeza de coisas que você não vê. A Bíblia mesmo ensina, ela é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé ela é um sentido sobrenatural que a gente tem. Muitas vezes você não viu ainda, mas você conseguir
trazer isso para sua mente como uma certeza de que aquilo vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Esse pai, ele não, ele precisava mentalizar e ter a certeza que o filho dele ia ficar bem. Então, ele precisava conseguir enxergar que aquilo ia mudar. Então, muitas vezes a gente está diante de uma situação que tudo nos mostra o contrário. A fé ela é a certeza do que os olhos não estão vendo. É a certeza e a convicção de fatos que não se veem. Então você não está vendo, mas você consegue crer, porque você crê que Jesus ele está ali. Isso é muito forte, que foi a passagem que a gente de domingo que fala: se você soubesse quem está na Cara, sua frente. na passagem de domingo foi Cara, ele incrível. estava diante de Jesus. E hoje não é diferente. A gente tá, hoje O Jesus, Espírito Santo de o Deus. Espírito Santo tá entre nós. Jesus, através do Espírito Santo, ele tá entre nós. Então, a gente não tem fisicamente, mas se você soubesse quem tá diante de você, quem tá nesse lugar, Ah. E se você pega isso, essa palavra no intrínseco dela, se você soubesse quem está aqui hoje, você me pediria, né, que foi a palavra de domingo, você me pediria água viva e eu te daria. E assim, se a gente soubesse no culto, na sua casa, em oração, quem onde protege, tem duas ou quem mais guarda, pessoas reunidas no é. nome. Aqui, por exemplo, quem guarda, quem tá aqui presenciando e dando voz, você olharia diferente. Você não falaria de Deus. Você não falaria pro seu problema que você tem um Deus. Você falaria pro seu Deus o seu problema. Porque a partir daí, Ao Deus. contrário, né? É o contrário. É o contrário. Então fala. Que você falaria pro seu problema que você tem um Deus. Isso. É Você isso. falou o contrário. Obrigado. É isso. Então, porque a partir disso faz com que você consiga ver realmente que seu problema não é nada. E Jesus Cristo fala diversas vezes na Bíblia que tudo passará, só a palavra dele não vai Não vai passar. passar. Então, isso nos dá a certeza e a convicção de que o problema passa, sua vida passa, seu dia bom passa, seu dia ruim passa, mas a palavra firmada na rocha, ela prevalece. Então, se nós temos o alicerce na rocha, no Deus vivo, em Jesus Cristo, isso por si só já dá uma esperança. E não a esperança que o mundo dá, mas a verdadeira esperança Porque a Bíblia ela fala que a fé ela vem pelo ouvir de ouvir da e palavra ouvir de da Deus. palavra de Deus. E Então, Jesus Cristo afirma isso na isso. aprovação contra o inimigo, contra aprovação contra o diabo, quando ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Isso. Então, se tem algo que hoje é necessário fazer, é firmar na palavra, que foi o que você falou. É ter conhecimento realmente da palavra de Deus, mas não ler a Bíblia só para dizer, eu li a Bíblia inteira, ou eu li tal capítulo. Não, realmente para entender, para conhecer sobre o autor, para conhecer mais sobre Deus, porque tudo isso vai alimentar a fé. E nos momentos difíceis de decisão, recorrer como esse pai. Ele falou: Deus, me ajuda na minha falta de fé. Pedir ajuda é a maior decisão que uma pessoa ela pode tomar. Sim. Se não tem fé, você não tem coragem suficiente, fé para tomar um passo, uma decisão importante na vida, toma a decisão de pedir ajuda. Vai a Deus, pede ajuda a Ele, para Ele ajudar nessa falta de fé, que pode ter certeza que Ele vai fazer um milagre acontecer, Ele vai conseguir conduzir a pessoa para a diferença, né? De Sem dúvida. pensamento, de. Eu creio muito nisso. E quanto mais nós firmamos a nossa vida na palavra, mais alicerce, mais armas, mais o próprio escudo, né, a própria armadura ali, a gente vai tendo para guerrear, porque é uma guerra espiritual, e quando você não toma um posicionamento, quando você não assume, não sai do lugar, muitas das vezes, seja ele espiritual, ou carnal, ou lado sentimental, você se entrega aos desejos de inimigo, de demônios, de potestades. E você vê como são as circunstâncias da vida, como elas vêm para minar realmente a fé. Esse jovem, logo que Jesus expulsou, ele caiu. E aí as pessoas já começaram, agora tá morto. E esse pai, ele tinha que conseguir crendo, ele tem que seguir crendo. Muitas vezes a situação, Jesus, ele vai fazer algo na sua vida e aparentemente morreu, mas não. Você tem que confiar que Jesus, ele tá no controle. Eu lembro muito disso, uma situação que eu passei, principalmente para quem vale de exemplo aí de testemunho, para quem tá passando uma luta com um familiar. Eu passei muita luta com a minha mãe.
durante alguns anos, ela se afastou da igreja e foi uma luta muito grande. Meus olhos físicos viam muita coisa, mas eu confiava na promessa e na palavra. E eu tinha certeza, mesmo que se ela chegasse lá no fundo do poço, ela ia lembrar de Jesus e Jesus ele ia estar lá e ela ia lembrar do caminho. E foi o que aconteceu. Ela chegou, realmente, você vê às vezes a situação, você parece que tá, Jesus não está fazendo nada ali, parece que sua fé está sendo em vão, parece que as suas orações elas estão sendo em vão, porque aparentemente está morrendo, não está ressuscitando. Só que eu queria muito que nem que se fosse lá no fundo do poço. E foi no fundo do poço dela que ela lembrou de Jesus. Aí eu tava lá para poder, através pela misericórdia de Jesus, estender a mão dela, direcioná-la para o caminho certo de novo. E ela se levantou de tal forma que eu falo que eu nunca vi. A minha mãe, ela faleceu depois, uns anos depois disso, mas a minha mãe, ela tinha uma alegria, uma paz no coração que eu falo que foi uma perda muito grande, só que ao mesmo tempo foi tão um ganho, porque eu sabia que a alma dela estava ganha, que eu falava, Jesus, é sua, leva para o Senhor, que eu sei que essa alma está garantida. Muitas vezes é isso, muitas vezes na nossa vida, a gente vai estar orando e as circunstâncias vai estar parecendo que aquele filho tá pior, ou a situação tá pior, parece que quanto mais eu tô orando, mais a situação tem piorado, mas não, Jesus ele vai levantar. Ele não, filho dele não morreu. Jesus levantou e trouxe ele pela mão, curado, livre, liberto. Então, a nossa função é continuar crendo, Amém. Eu não creio deixar de nisso. crer. Eu creio nisso. E por esse episódio, eu creio que seja um pouco disso, Isso. do que a gente tem vivido, do que a gente tem experimentado de Deus. E crer, e você falando sobre isso, só pra gente finalizar aqui, tem uma passagem que fala assim: crede somente, Uhum, né? Crede somente e verás a glória de Deus. Então, parece simples, parece óbvio, mas o ser humano tende a errar no óbvio. Crede somente. Crede somente é quando a situação tá adversa e você fala, eu solto agora e se Jesus Cristo me segurar, não me segurar, eu não sei o que vai ser, mas eu creio que ele vai me segurar, ele uhum, vai me abençoar. E isso, desde que a sua parte, lógico que nós cremos no Deus do impossível, tenha sido feita, né? Por quê? Jesus Cristo, quando foi curar o cego, ele falou: olha, sai daqui e não volta mais. Então ele fez a parte dele, mas ele também deu uma porcentagem ali, uma coisa que a pessoa ali também tinha que fazer, né? E tantas outras vezes, como o cego que ele mandou ir se lavar no poço. Então isso são provas bíblicas que a gente também tem a nossa parte a ser feita, que é a decisão de tirar coisas que estão consagradas ao inimigo, é a decisão de tirar palavras de maldição, desgraça, te odeio, merda. Tudo isso traz sujeira espiritual na sua vida. E às vezes a gente tá profetizando coisas ruins na nossa casa que também impactam negativamente. Então é um pouco disso. É realmente o que você falou, mas vai muito mais sobre se analisar, né? Olhar para dentro de si, olhar para o seu redor e entender o que tem minado a sua fé, o que tem minado e feito você deixar de crer, o que que tem feito você a cada dia crer menos ou desacreditar ou olhar para onde você está olhando. É muito mais sobre isso e pedir ajuda a Deus e pedir para Deus ele ir te mostrando. E o que ele te falar, tira isso, muda isso, faz tal coisa, faça, porque isso vai te trazer para um lugar de certeza, para um lugar de fé. Amém. E é isso. E quem quer seguir-nos e se inscrever no YouTube, como é que faz? Só seguir ali como Maria underline melhor parte. Segue a gente, já deixa aquele like, porque isso vai fazer com que o YouTube entregue para muito mais pessoas e muito mais vidas sejam alcançadas através dessa palavra. Compartilha também com uma pessoa que está vivendo essa situação, que você sabe que precisa aumentar a fé dela, que precisa crer, que precisa ir adiante. Compartilha com essa pessoa que eu tenho certeza que Jesus vai falar o coração dela também. Em nome de Jesus. Bom, e com isso a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau!